num esforço para diminuir a dependência que tem em relação aos Estados Unidos, países aliados dos americanos estão olhando para a China. Tem buscado acordos comerciais e uma dessas tentativas é exatamente através desses acordos comerciais reduzir um pouco a imprevisibilidade de Donald Trump. A reportagem é da nossa correspondente lá em Washington, Mariana Giangiacomo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, é o primeiro chefe de governo do país a visitar a China desde 2018. Acompanhado de empresários, Starmer assinou uma série de compromissos de maior integração econômica e comercial com a China. Dentre as medidas estão o comprometimento da farmacêutica britânica AstraZeneca a realizar 15 bilhões de dólares de investimentos na China, a redução para a entrada de uísque escocês no país e um facilitador para empresas britânicas operarem em Pequim. Starmer defendeu uma relação sofisticada com a China e, citando um ditado chinês, afirmou que ambos devem buscar objetivos comuns enquanto preservam suas diferenças. Já Xi Jinping disse que a China está pronta para desenvolver uma parceria longa com o Reino Unido e que líderes precisam confrontar dificuldades quando um assunto serve aos interesses fundamentais do país e da população. Starmer não é o primeiro grande aliado dos Estados Unidos a ir a Pequim em janeiro e não será o último. Antes dele, o premier canadense Mark Carney se encontrou com Xi Jinping também para fechar cooperações comerciais. E o primeiro-ministro alemão Friedrich Merz será o próximo. O movimento de aliados históricos dos Estados Unidos chega depois de uma série de instabilidades políticas e comerciais causadas por Donald Trump. Diante da imprevisibilidade americana, eles tentam encontrar algum alento na China e em outros países. Rodrigo Zaidan, começando por você. Com que ímpeto ou com qual cautela a China se aproveita das oportunidades que o Trump, talvez involuntariamente, sem sequer perceber, abre para o seu principal desafiador? Bem, a China é bem pragmática, né? Se o Ocidente tratar a China como inimigo, a China vai responder como inimigo. Se tratar como adversário, vai responder como adversário. Se tratar como parceiro, vai responder como parceiro. Eu me lembro de estar falando num evento no Instituto de Pesquisa do Ministério da Defesa em Roma, com pessoas de alta, muito qualificadas, mas tinha particularmente um aluno que eu me lembro de fazer uma pergunta, um aluno de doutorado, assim, quão rápido as empresas italianas devem sair da China? Aí eu parei, aí eu olhei para o aluno e pensei comigo, e falei, eu pensei que as empresas italianas gostassem de dinheiro, sair do segundo maior mercado porque vocês estão comprando a ideia americana de que a China é o grande novo inimigo do mundo, talvez seja um pouco perigoso para o país. E eu acho que é isso que está acontecendo. A Europa viu que a ideia de comprar a China como a grande inimiga que os Estados Unidos venderam e passaram goela abaixo dos europeus nos últimos anos não faz muito sentido, inclusive porque os Estados Unidos não são o paradigma da estabilidade que tentaram ser um dia. E estão respondendo isso, reativando laços que não deveriam ter cortado por ter acreditado nessa cantilena bem simplista que os americanos venderam e, pelo visto, venderam bem. Uma série de transformações que a gente está vivendo extraordinárias pela profundidade, abrangência e rapidez. Quando o Rodrigo nos descreve a postura da China, com uma postura pragmática que reage ao que lhe é colocado, em relação à velocidade dessas transformações, como é que ela vem se comportando? Bem, a China ela é especialista em velocidade, em transformações, né? Ela própria realiza dentro do seu próprio país transformações num ritmo absolutamente extraordinário, né? Todos nós temos a experiência de ir a Pequim ou a Xangai 2 anos depois e está tudo transformado, bairros inteiros deixaram de ser bairros de casas, viraram prédios, a rapidez com que eles constroem prédios, fábricas, com que eles urbanizam o país e é extraordinária realmente. Então eles estão preparados para esse embate, conhecem bem o Donald Trump, acho que conhecem o Trump como ninguém, né? Enfrentaram as ciclotimias do Trump, primeiro a sedução do Trump, depois
teve a briga comercial, teve a conciliação, e aí veio a pandemia. O Trump usou a China como alvo, né, como bode expiatório de toda a pandemia e tal. Então, eles estão muito já acostumados a lidar com isso. E o Trump, ele representa mudanças estruturais que os Estados Unidos precisam fazer, como, por exemplo, a desvalorização do dólar, que está acontecendo, né? Transformar os Estados Unidos num país que poupa mais, que consome menos, que produz mais, exporta mais, importa menos, e nesse sentido ficar um pouco mais parecido com a China. E a China, por sua vez, precisa ficar um pouco mais parecido com os Estados Unidos, precisa consumir mais, importar mais, poupar menos, os Estados Unidos precisam poupar mais. Enfim, um precisa virar um pouco o espelho do outro. Agora, o problema é o estilo do Trump, né? E a forma, o ritmo como ele quer empreender essas mudanças e a forma que está afugentando os parceiros dos Estados Unidos em busca de alguém que seja de um parceiro confiável. Esse é o objetivo, né, William, que está sendo mais aplicado à China. A China é confiável em contraste com os Estados Unidos de Trump. Essa, como definida pelo Lorival agora, Rodrigo Zaidan, confiabilidade da China, e ela surgia tradicionais, até aqui, tradicionais aliados, não são mais, dos Estados Unidos. Nós estamos falando da Grã-Bretanha, tem uma relação especial com os Estados Unidos, uma das mais especiais que se poderia definir entre países europeus e os Estados Unidos. É difícil sublinhar o quão especial veio sendo até aqui. Por décadas, já se poderia dizer, desde a fundação dos Estados Unidos, a relação deles com Londres. Essa relação hoje tem um símbolo pesado, que é um líder trabalhista britânico em Pequim dizendo, olha, apesar das nossas diferenças, a gente vai trabalhar juntos. A gente viu a União Europeia se entendendo com a Índia também na semana que passou. São acontecimentos que normalmente a gente veria o transcurso deles ao longo de muitos anos. Nós estamos vendo isso ao longo de meses. Em que medida União Europeia, por um lado, e especificamente a Grã-Bretanha, nesse caso, dos acordos com a China, mais o Canadá, começam de fato a compensar a imprevisibilidade americana? O Lorival colocou muito bem a questão de agilidade institucional. Eu chamo isso no livro que acabei de escrever, que está com a editora no momento, que é o fato de que na China você tem essa agilidade institucional muito grande que você não tem em outros países. O que você ressaltou muito bem, William, é o fato de que o que a gente tem no momento é uma questão de inconsistência temporal. É o fato de que você tinha um hegemon no mundo, os Estados Unidos, que, mal ou bem, quando fazia promessas, você podia pensar que iam ser cumpridas. E quando você tem um país que você não pode entender o que vai acontecer na semana seguinte, a forma de responder tem que mudar. E o que eu acho que está acontecendo é que, finalmente, os países europeus se tocaram que não dá para simplesmente viver nessa montanha-russa de um dia você tem tarifa de 50%, outro dia de 10%, no outro dia disso, um dia a OTAN é a melhor coisa do mundo, no outro dia a OTAN não serve para nada, um dia a gente vai invadir a Groenlândia. A Inglaterra, que basicamente virou quase um vassalo dos Estados Unidos nas últimas décadas, está finalmente se colocando no momento de independência. Começou com o Brexit de forma atabalhoada, mas talvez com isso a Grã-Bretanha volte a ser um país com alguma dignidade no cenário internacional, porque, vamos ser sinceros, é até difícil de entender muito bem o que aconteceu em termos de política externa nos Estados Unidos nos últimos anos. Mas o ponto final é que a China hoje é estável. É estável, às vezes, até para mal, né? Ou seja, quando você tem um governo que diz que temos que resolver a questão de Taiwan nos próximos 30 anos, se o governo é estável, você tem que acreditar numa promessa dessa. Mas, com isso, é basicamente uma questão de negociação. Não dá para negociar com alguém que muda o alvo da negociação toda semana.
e pelo visto os chineses não são assim, e nem os indianos. E aí é muito mais fácil de você achar algum ponto em comum que seja de ganha-ganha para todo mundo. Antes de eu passar a palavra para o Lorival, deixa a dica para a nossa audiência, que livro que você acabou de escrever. O livro se chama Vítimas do Crescimento, e a ideia basicamente é que o futuro do crescimento da economia chinesa está na mão de famílias, autoridades locais e empresários, e não muito de Beijing, porque é essa transição para uma vida de ciclo econômico que não existia há 40 anos, no qual a economia só crescia. Essa transição para uma vida normal, ela pode acabar destruindo a economia chinesa de forma irreparável ou levar a uma situação na qual a China consegue se desenvolver de forma mais sustentável, sem essas questões estruturais que o Lorival levantou muito bem. Estamos aguardando a publicação do seu livro, então. Obrigado pela dica, espero que a audiência desfrute disso também. Lorival, vamos olhar para o lado europeu agora. Guerra da Ucrânia, a questão da China e a confiabilidade da China e a imprevisibilidade americana. Temos, de fato, um sólido propósito europeu de compensar o que foi essa destruição de uma aliança tão tradicional? Ou isso é impossível diante das próprias características da União Europeia? Acho que aqui existe uma diferença muito importante que precisa ser feita entre o aspecto econômico, né, assim, cadeias de valor, né, mercado, investimentos, que é algo que, por exemplo, o investimento da AstraZeneca na China, investimentos da China na Europa, carros elétricos e tal, isso aí é uma coisa. Outra coisa são as questões geopolíticas, né? Assim, ainda não, e vai continuar assim por muito tempo. A China, ela tem interesses muito divergentes dos interesses europeus, né? No que tange a Ucrânia, a Rússia, a Coreia do Norte, a Venezuela, ao Irã. Então, hoje a União Europeia declarou o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana uma entidade terrorista. Agora, esse regime, essa guarda são aliados da primeiríssima linha da China. Então, assim, há aqui uma certa distopia, né, entre o que é o interesse econômico e o interesse geopolítico. Então, do ponto de vista de armamentos, né, de estratégia de defesa, de compartilhamento de inteligência, tudo isso o Reino Unido está totalmente dentro do guarda-chuva americano, né, e da OTAN também e tal. Então, vai ser um pouco complexo navegar nisso, porque as coisas às vezes se encontram, né? A gente fala muito aqui das coisas que são duais, né, civil e militar e tal. Então, nesse ponto aí vai haver um certo conflito. Rodrigo, aproveitando a questão de confiabilidade, estabilidade, previsibilidade, em que medida no seu posto de observação aí em Xangai da situação doméstica chinesa, esse expurgo no alto comando das Forças Armadas, recém-completado pelo Xi Jinping, significa em termos de turbulência política? Bom, eu não sou um grande analista político, eu concordo muito com o Lorival na razão de que há uma separação na China muito grande entre descentralização econômica e centralização política. O que eu acho é que esse expurgo pode sim representar um passo ainda maior para a centralização de poder político. As pessoas, por exemplo, assumem erradamente que o Xi, se, por exemplo, ordenar uma invasão a Taiwan, a sua ordem vai ser respeitada. Não é bem assim. A China não é uma ditadura na qual uma pessoa manda no país inteiro. Então, inclusive, se realmente há um plano de, eventualmente, invadir Taiwan e coisas do gênero, é necessário uma centralização política que hoje ainda não existe, ou parece não existir. E talvez esse expurgo seja um movimento nesse sentido, ou pode ser também que seja simplesmente uma coisa normal do partido, porque tome cuidado com qualquer analista que diga que sabe exatamente o que está acontecendo dentro do Partido Comunista Chinês,
porque muitas vezes nem ele sabe o que está acontecendo.